senhorinha falando, e às vezes eu me sinto essa senhorinha, mas imagina, gente, eu tive na faculdade de jornalismo, tenho até vergonha de dizer isso, mas a gente tinha uma sala para escrever, né? De datilografia. Você também, ai, nossa, não dá nem para imaginar, eu tive na escola lá de datilografia, porque era um diferencial, né, de mercado, saber, mas acho que é um diferencial, porque até hoje eu, tipo, eu não fico não, eu só olho para a tela, ó. Eu sei digitar sem ficar olhando para o teclado. Tampar com uma folha. Tampar, a câmera assim. Isso, sabe? É isso aí. E aí, assim, o que eu vejo que é muito interessante é que quando eu estava nessa faculdade, na faculdade de jornalismo e tal, e eu sabia o que eu queria, porque eu também sabia o que eu não queria, né? Então, eu não queria rádio, não queria TV, eu queria escrever, e eu não queria um ritmo frenético. Gostava daquele ritmo do jornalismo em que você tinha tempo para apurar a informação e dias para escrever. Então, eu sabia que eu queria revista. E é muito estranho porque isso funcionou bem durante um tempo. Até mais ou menos o início dos anos 2000, quando veio um boom da internet, e eles começaram a tirar as pessoas da redação. Foi a única vez na vida que eu vi tirar jornalista de redação por salário estratosférico. Acabou. Foi a única vez, acho que na história que isso aconteceu. E aí, depois essa bolha explodiu e tal, e eu lembro que eu passei por redações de editoras grandes, como a Editora Globo, a Editora Abril. Na Editora Abril eu fiquei acho que 10, 15 anos. Eu estava conversando com amigos essa semana, porque as pessoas, eu falei assim, do mesmo jeito que eu sigo um cara muito engraçado, que fala sobre, um comediante, que fala sobre que professor aposentado é tipo uma raridade, né? E eu acho que eu brinco com ele, jornalista aposentado também, né? As pessoas trabalhavam na Abril, na antiga editora Abril, elas se aposentavam pela editora Abril, né? Isso não existe mais, cara. Aí eu ainda olhei para ele e falei assim, aliás, onde está a editora Abril? Qual é o endereço dela hoje? Eu não sei, né? Ela era uma potência, ela ocupava um prédio gigantesco lá na Marginal Pinheiros, que com a árvore em cima, sei lá, era um negócio estupendo. Eles mudaram para aquele prédio, eles colocaram uma faixa, editora Abril, do tipo, se ajoelhem aos meus pés, mercado, a maior editora da América Latina. E eu vivi esse tempo, o resquício da glória e o início da ladeira abaixo, né? E era essa coisa do tipo, o papel, as revistas vão acabar, tal, e outras pessoas falavam, não, de jeito nenhum. E é muito interessante quando a gente olha hoje, porque sim, acabou. Se alguém tem alguma dúvida, eu vou acabar com essa dúvida agora. Acabou. Eu acho que essa coisa de... A gente vive hoje muitos nichos, a gente tem amor, às vezes, ao papel, gosta de sentir o cheiro e tal. Outro dia eu fui comprar livros para minha filha, eu falei, no Kindle é mais barato. Ela falou assim, mas é que eu gosto do cheiro do papel. Eu falei, opa, estou comprando livro agora, vamos lá. Eu acho bonito isso, que ainda tem essa sensibilidade, essa percepção. Mas a verdade é que essa informação virou uma informação de nicho, né? Não tem como competir. Eu acho que as coisas elas se modificaram. Naquela época, eu lembro de uma coisa muito interessante, que eu acho que bate muito com o que eu vou falar hoje aqui, sobre inteligência artificial na escrita. Porque, para mim, o problema não era o jornalismo, nem a produção de texto. Para mim, o problema sempre foi as grandes editoras, porque o fato daquele não existir mais naquele mercado era um problema deles, nosso, de certa forma, porque a gente se transformava. O mercado mudou, não existe. Gente, imagina, as marcas pagavam uma fortuna para ter um anúncio numa folha de papel. Hoje, para eles é muito mais lucrativo pode ser pagar um influencer que fazer qualquer coisa com papel, né? Eu fico, ai, gente, estou me sentindo muito mal, mas é que às vezes eu tenho os pensamentos, tipo,
papel parece brincadeira de criança, né? Hoje, assim, eu acho que é mais por, acho que ela se mantém hoje no papel, é muito mais por um amor que as pessoas têm, aquilo do que de fato não é mais aquele negócio que já foi. É isso que eu quero dizer. O negócio no sentido do tipo de manter aquelas grandes estruturas megalomaníacas gigantescas. Era uma vida que mais ou menos do tipo Diabo Veste Prada, não no sentido tão perverso, mas no sentido do tipo, vamos fazer uma matéria tal, tinha dinheiro para produzir, dinheiro para fazer foto, dinheiro. Hoje é o mundo da miséria, que eles perguntam se a gente não quer fazer de graça o texto, né? Isso não existe. Isso não existe. E quando começou a vir a inteligência artificial, eu vejo muita gente que trabalha com produção de conteúdo também que fala assim, não quero nem saber disso. Aí eu falo, pois deveria saber. Deveria querer muito saber disso. Porque se a gente experimentou anos de assim, ficou doente grave, foi para a UTI, da UTI foi, sabe assim, porque foi isso que esse momento da primeira onda da tecnologia viveu. Foram muitos anos em que a gente ficou vivendo essa morte anunciada até que acabou. Né? Para mim, acaba a partir do momento que a gente não sabe mais onde fica a Editora Abril. Né? Onde o endereço. Eu falei, Ana Gráfica, na antiga gráfica, esse meu amigo, né? Eu assim, Ana, cara, não sei. Eu falei, não, porque a Globo está na 9 de julho, não é? Ele falou, Eu falei, e onde existe endereço físico? Não existe, eu não sei. De verdade, eu não estou tirando uma onda, eu não sei. E aí, eu sei que teve muitas revistas, exame e tal, foi tudo vendida, né? E aí, eu mesma fui da Vida Simples, trabalhei, fui por uma década editora-chefe da Vida Simples e trabalhei na Editora Abril. E não vai ser essa morte anunciada, lenta, gradual, que a gente vai sofrendo, reclamando e sofrendo, mas ainda ganhando dinheiro com aquilo. Agora, não. É muito rápido, é um processo estonteantemente rápido. E aí, quando isso começou a acontecer, eu que assumi que eu era leiga naquilo e comecei a organizar encontros. A única coisa que eu sabia é que ele não tinha cheiro bom que eu fazia, né? E eu queria entender se eu deveria sentir medo daquilo ou não, como é que eu deveria fazer. Eu comecei a organizar encontros gratuitos, encontros online, que as pessoas se inscreviam, e eu chamava outras pessoas. E aí é muito interessante, né? Porque a relação que as pessoas têm com isso. Então, tem desde gente que chega lá com uma visão muito romântica, essa vida nunca vai acabar, porque sempre tem um ser humano por trás dela. Eu não estou questionando isso, sabe? Mas a gente precisa pensar na sobrevivência da produção do conteúdo de uma maneira que não seja pão saindo da padaria em sistema industrial. E aí teve uma pessoa que trabalhava com tecnologia que falou que a gente já estava em meio ano, já tinha tipo 5 atualizações do chat GPT, meu Deus do céu, o troço é rápido mesmo. E teve uma pessoa que falou sobre educação digital. E ele falou de educação digital, me impactou. E principalmente porque eu percebo que mesmo os meus filhos, essa questão da educação, e quando eu falo de educação digital, a gente sabe mexer nas máquinas, mas o que eu posso resumir de todos esses encontros que eu acabei organizando relacionado à inteligência artificial escrita, é um ponto que para mim é central. E é um ponto que para mim é central muito antes da chegada da inteligência artificial. Espera aí que eu vou abrir minha garganta. É o comercial da novela. É um ponto em que eu percebo que é um problema muito anterior. É um problema de base que a gente tem relacionado à escrita. A gente não é ensinado a pensar na escrita.
mas a gente não é ensinado a pensar a escrita para desde lá de trás, desde a escola. Ninguém ensina a gente. A gente é colocado, a gente tem uma relação, e isso impacta diretamente o nosso processo criativo, né? Porque hoje, além de trabalhar com escrita, eu sou absolutamente enlouquecida, fissurada por processo criativo na escrita, por entender, né, como é que eu posso modificar formatos, como é que eu posso amadurecer a minha escrita, como é que eu posso trabalhar o lado claro e o lado escuro da escrita, que eu chamo de espaço de liberdade, né? Então, eu tenho uma fixação muito grande por isso. E eu entendi que a forma como a gente é ensinado a olhar para a escrita lá atrás, desde muito tempo, nem sei calcular quanto, ele é o mesmo. A gente tem um processo inicial muito forte do sentir, né? Quando a criança é assim, a criança ela não tem esse filtro, né? Tudo, ela vai absorvendo tudo. Quando a gente vê uma criança sendo alfabetizada, é lindo, assim, quando ela consegue juntar as letras, perceber que aquilo vira uma palavra e ela começa a ler. E ela sente, a escrita, ela não é, a escrita como uma arte, que a escrita é arte, não é técnica, a escrita é da natureza da arte, assim como a pintura, assim como a música. A gente sente, a gente não tem só um processo racional ligado a ela, a gente sente no corpo, a gente sente no pescoço, no batimento, no suor, a gente sente a escrita, né? De muitas formas no nosso corpo. E a gente vai perdendo essa relação a partir do momento que a gente passa a ser apresentado para muitas técnicas. Imagina, eu tenho um casal, né, de gêmeos de 14 anos, e para mim isso se não começa no meu quintal, onde pode começar? Então, conforme eles vão sendo apresentados para os estilos literários, eu tento ensiná-los de uma outra forma. E aí eles chegam em casa cheios de regras do que é uma crônica, por exemplo. E aí a crônica é algo que eu amo, né? E aí minha filha, ai, mãe, vou escrever uma crônica. Aí ela começar a ler tudo que está no enunciado do texto, eu falei, para de ler, esquece. Eu vou te dizer o que é crônica, para você nunca mais esquecer. A crônica é a vida do dia a dia. A crônica, ela tem uma capacidade tão bonita, porque é como se a gente pudesse observar o pequeno, transformar aquele pequeno. O que é aquele pequeno? É uma casca de banana que está no chão, é uma conversa que você acabou de ouvir, né? É a xícara que está em cima da mesa, é a forma como serve o café. Você transformasse isso num texto, né? Num texto com uma linguagem simples, uma linguagem cotidiana, na qual não existe uma ficção, ou seja, você não está inventando nada. Pode ter diálogo ou não, as pessoas podem falar ou não, e é isso. E a crônica, entender a crônica, filha, é muito importante para qualquer texto, porque um bom escritor no sentido de pessoas que escrevem, é um bom observador, um observador da vida. E a crônica te ensina isso, te ensina a observar a vida, a perceber aquilo que as outras pessoas não estão vendo. Aí ela falou, então, se eu quiser escrever uma crônica, eu posso, por exemplo, escrever uma... Eu falei, por exemplo, o mais bonito da crônica é que você pode, por exemplo, escrever uma crônica sobre o Tapioca, que é o nosso cachorro, como ele deita no seu colo. E isso é um texto sobre afeto. Mas você vai escrever isso contando simplesmente a forma como ele chega, como ele deita no seu colo. É assim que a crônica trabalha. A crônica trabalha com as grandes questões, só que as grandes questões perpassadas pelo cotidiano. Aí, adorou, tá, não sei o quê. Professora de português dela até fala, você está escrevendo cada dia melhor. Você está pedindo ajuda para sua mãe? Aí ela fala assim, não. Ela fala, mãe, mal sabe ela que todas as noites eu fico te ouvindo dando aula aqui na sala.
porque eu dou muita aula online e eu fico na sala de casa, né, para poder ficar perto deles. E ela fica ouvindo, acho que entra por osmose, né, ela também. Mas eu ensino muita coisa para ela. A mesma coisa vale para a poesia, né? Eu falei, filha, esquece a história de rima. Por exemplo, a gente tem a rima, tem, claro que pode ter a rima, pode ter os formatos mais rígidos, mas, por exemplo, a gente tem hoje a poesia contemporânea, que é uma coisa que eu gosto muito. E a poesia contemporânea é uma poesia que ela permite você ter liberdade com a estrutura do texto. E o mais, de novo, assim como a crônica te ensina a olhar para a vida, a poesia te ensina a se apaixonar pela palavra. Porque você tem que trabalhar cada palavra. E a palavra nunca é sobre o óbvio. Você não fala sobre. Você não vai usar a palavra envelhecer numa poesia. Você vai explicar o envelhecimento de outras formas, por figuras de linguagem, por metáforas. Como assim? Por exemplo, pela saída do passarinho do ninho, sobre as estações do ano. É assim que você vai trabalhando, né, a poesia no teu texto. Então, essa é a forma que eu vou ensinando, correlacionando a escrita com a vida o tempo todo para eles e fazendo com que eles pensem a escrita, que a escrita não se torne algo automático, que eles têm que aprender de uma maneira mecânica. Porque agora eles vão entrar, eles estão no 9º ano, eles vão entrar na fase mais agressiva, que é a fase de preparação para vestibular, que é onde entra aquele quinqualhão de regras que aí acaba por matar a sua escrita, que vem como você tem que fazer uma argumentação, o que interessa é a opinião de fora, nunca é o teu olhar, não se escreve texto em primeira pessoa, blá, 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 blá. E, então, eu gosto de deixar isso muito forte dentro deles, porque toda essa questão, para mim, está muito ligada ao ponto central, a nossa capacidade de refletir, de pensar relacionado à escrita. O que eu mais faço hoje na minha vida é ensinar pessoas a escreverem. E parece estranho, eu não estou lidando com analfabeto, eu não ensino as pessoas a escreverem que elas são analfabetas. Muito pelo contrário, é gente com mestrado, com doutorado, às vezes em comunicação, mas que ela quer se desapegar da dureza. Ela quer escrever com leveza, ela quer escrever com sentido, ela quer escrever de uma forma que tenha mais a cara dela, que não pareça que ela está escrevendo uma tese. E é nesse momento que eu percebo o peso que a técnica teve para as pessoas em detrimento da sua capacidade de pensar, de ter consciência em relação ao que você faz. E quando a gente fala de uma inteligência artificial, não adianta, não dá para competir com isso. Ela vai preparar. Sabe o que eu mais sofro quando eu vejo? Que às vezes a inteligência artificial consegue fazer texto melhor do que muitas pessoas, né? E porque as pessoas consideram um texto bem escrito, né? Eu não considero um bom texto um texto bem escrito, ele não basta estar. Para mim, eu tenho que perceber a presença de quem escreve no texto. E é muito fácil perceber, quando você começa a entender como é que acontece a relação, né? A escrita como uma relação, você nitidamente percebe quantos anteparos a pessoa coloca na escrita dela, se ela está escrevendo a partir da pessoa que ela é, né? Ela é ou ela está escrevendo a partir do diretor, do gerente, do técnico, né? E a maior parte das pessoas escrevem a partir do lugar do diretor, do gerente, do técnico, do advogado, do médico, e não existe ela, né? É uma coisa completamente automática. Só que o automático, a inteligência artificial faz melhor. Tem mais conhecimento, gente, eles trabalham com uma quantidade de informação que entra o tempo todo. Aí eu falo assim, quando a gente fala nessa em subverter isso, né? Acho que a diferença é entre as pessoas que conseguem pensar a escrita e as pessoas que não conseguem pensar a escrita.
parcela que não consegue pensar a escrita é infinitamente maior. As pessoas, em geral, não conseguem. Dessas, eu fico extremamente preocupada, porque, mesmo, já ouvi dizer, que tem muitas teorias, né, do tipo, inclusive, quem vai, sempre precisa de alguém para ser ali quem dá o ponto de partida, né? Eles não têm essa capacidade, a inteligência artificial precisa de contexto. Você precisa passar o contexto para que ele escreva, por exemplo, a narrativa, o texto. Então, precisa de alguém que minimamente consiga pensar para escrever essa narrativa e depois analisar se aquilo está bom, se não está bom. E realmente só pensar, né? E eu acho que esse pensar é pensar do ponto de vista de ter a capacidade de refletir mesmo, você ter a capacidade de saber se aquilo tá bem escrito, no sentido de formalmente bem escrito, ou se ele está me tocando. Eu não vou dizer que uma inteligência artificial não consiga um dia tocar uma pessoa, né? No sentido de ter um emocional ali, porque de verdade eu não sei, mas eu acho que as pessoas elas ficam muito focadas na questão do não vai conseguir, nada substitui o ser humano. Então, seja um ser humano. Porque essa é a questão, para mim esse é o ponto-chave da história. Você consegue escrever com capacidade de uma pessoa que está pensando, que está escrevendo? Porque se a gente fizer um teste agora, eu não sei se você vai passar, né? E eu estou falando isso por experiência mesmo, pelas pessoas que passam pelos meus cursos, eu tenho uma comunidade de escrita, enfim, por todo o meu trabalho focado na escrita, eu percebo isso nitidamente. Por isso que eu acho que tem questões, claro, que são importantes, a gente precisa trabalhar, tem uma legislação que não está sendo pensada, isso precisa ser pensado, porque a gente precisa trabalhar com direitos autorais, e não é só porque é a escrita, mas a gente vê aí uma invasão horrível, por exemplo, na arte, né, de uma manipulação de fotos. Eu escrevi eu tenho uma newsletter, tem uma newsletter gratuita, gente, pode assinar, é gratuita. E eu falei sobre inteligência artificial e tinha um monte de gente curtindo um determinado perfil no Instagram, que é um cara, um americano, que estava fazendo fotos, não sei se vocês já viram esse perfil, ele faz fotos de cantores, principalmente, quando eram criança. Se você for ler atentamente aquilo, é uma graça, dá vontade de você curtir assim, automaticamente. É tudo fofo demais. Quando você vai ler o perfil, é tudo feito por inteligência artificial. E as pessoas curtem, acham fofo, elas não leram, que aquilo não é o cara que trabalhou, que fez, tal. E então a arte, eu acho que é onde, para mim, isso é extremamente perverso, porque criação de ilustração, fotografia manipulada, tudo isso sendo feito por máquina, e aí a gente entra numa seara que é mais complicada ainda, que foi uma das questões que, num desses encontros que eu promovi, isso veio à tona, que são das fake news, espalhar notícias que não existem, né? Manipular imagens e colocar essas imagens, sendo que elas nunca existiram, e a gente não tem uma legislação para nada disso ainda. É um território quase que free, né? E não é correto, né? Quem é fotógrafo deve estar se coçando, deve estar passando mal, e os ilustradores também. Eu acho que as pessoas trabalham com escrita também. Eu tive recentemente um encontro com as pessoas que fizeram parte do meu grupo de escrita, que hoje é uma comunidade. Elas falaram, Ana, aqueles grandes, tipo, moral de trabalho digital,
Eles contratam agora uma pessoa apenas para analisar os textos no chat GPT. Ela é uma pessoa, ó, o texto já vai sair pronto e você só dá um tapa. Eu falei, um tapa e cobra uma miséria, assim, o salário. Um dinheiro que não dá para comprar nem... Não, copo d'água não dá de jeito nenhum. Não dá. É ridículo, é centavos que eles estão cobrando. Não sei de jeito que eles cobrar centavos por um trabalho de alguém, né? E aí, essa pessoa virou para mim e eu falei assim, ó, para dar um tapa, você mesmo dá. Você não precisa nem me contratar. Agora, se você quiser uma pessoa que pense o texto, aí você me contrata. Mas tapa eu não sei dar. Mas eu acho que existe esse momento em que de questionamento mesmo, do que eu sempre acredito que vai existir um nicho, eu ainda acredito nisso, um nicho, um mercado para as pessoas que pensam. Eu trabalho muito com isso, eu trabalho com a escrita que toca o outro, com a capacidade de escrever e de tocar o outro. E essa capacidade de escrever e de tocar o outro, ela acontece porque eu me desnudo, porque eu me coloco no lugar de vulnerabilidade, eu me abro e a partir do momento que eu me abro, eu me exponho, o outro se conecta comigo, porque ele se enxerga ali, não exatamente, literalmente, no que eu estou escrevendo, mas no que o meu texto carrega. Isso eu acredito que não é possível ainda ser feito. Mas, para mim, a base de toda essa questão, o que se faz mais urgente a gente precisa voltar a ensinar as pessoas a pensarem a escrita. Escrita não é técnica. E, assim, isso é tão desesperador para mim, né? Porque eu vi... O ser humano é uma coisa muito maluca, né? Uma das coisas que me atiçou a fazer isso é porque assim que saiu, começaram a vir as notícias de chat GPT, uma editora brasileira lançou um livro se gabando disso, totalmente feito feito com inteligência artificial, parte de ilustração e a parte de texto. E aí, claro, que as pessoas caíram loucamente neles, falando, cara, sério que vocês estão se gabando de ter conseguido lançar um livro desse jeito? Só que, se você entra no YouTube, existem centenas de tutoriais de como fazer um livro integralmente por inteligência artificial. Livro infantil, livro juvenil, livros, tanto da parte de ilustração quanto da parte de escrita. E as pessoas se gabam. A gente pode lançar, se você quiser, e eles publicam pela Amazon, pelo KDP. Não sei se a Amazon vai começar a barrar e perceber o que não é feito. Sabe qual é a estratégia, Thaís? É você lançar uma quantidade muito grande de livros, olha que estratégia burra, e lançar vários livros, porque daí você ganha pelo volume, e o comentário das pessoas é assim, uau, que demais, eu falei, gente, se tiver um monte de livro, tem gente para comprar isso não, hein? Vocês não estão raciocinando? Então, acho que tem, ao mesmo tempo, sem me alongar, só porque eu entrei nessa seara de livro infantil e de escrita, eu tive uma experiência recente de grupo de estudo, em que eu formei um grupo de estudo, e o projeto do grupo de estudo era fazer um livro infantil. E eu acho que foi meio frustrante no início para as pessoas, porque elas pensaram, eu estou aqui participando de um grupo de estudo com a Ana Holanda e ela fala para eu fazer um livro infantil. Mas a questão é que o livro infantil, ele te proporciona, do ponto de vista de criação, uma experiência muito rica, tanto de escrita quanto de desenho. E eu pus as pessoas para desenharem. Não desenharem, mas pensarem numa solução gráfica para o livro delas, seja qual for. E eu falei assim, gente, a escrita tem uma coisa que é muito difícil como processo de criação. A gente sabe escrever assim, digamos. A gente nunca vai ter a experiência do papel em branco, no sentido do tipo, eu não sei fazer uma frase, eu não sei nem por onde começar. A gente sabe escrever minimamente, né?
Mas você colocar alguém para pensar numa solução gráfica para desenhar, sendo que você nunca desenhou, sendo que você foi lá porque você queria trabalhar o texto, eu te coloco diante do papel em branco. Eu faço com que você tenha que desenvolver um projeto do zero, experimentando um processo de criação em todas as suas etapas. E aí, eu vou dizer uma coisa sobre o processo de criação. As pessoas não sabem, retomando aí aquilo que eu falei sobre sentir, né? A gente não sente. Se eu perguntasse para vocês sabem como é, como o seu corpo reage, como você é quando você está criando, como você sente? Eu sei, porque eu precisei fazer um trabalho muito forte de prestar atenção. Eu aprendi pelo desenho. Eu comecei a desenhar e aprendi todas as minhas autossabotagens, todos os meus medos, tudo que eu escondo, como é que eu vou me desvirtuando para não encarar alguma questão relacionada ao processo de criação, como é que eu vou evoluindo, os medos que vão surgindo, porque quando a gente vai evoluindo no desenho, você começa a mudar muito seu estilo, uma hora você pensa assim, estou me desvirtuando da minha natureza. E não, é só um processo de crescimento, faz parte. Né? O medo, parece que você vai se afogar, só que você vê que está nadando no raso. Então, você vai percebendo tudo isso. Eu instiguei as pessoas a fazerem isso. E eu trouxe algumas pessoas para conversar. E uma das pessoas que eu trouxe é um cara que eu gosto muito, ele é um instituto de arte, e ele é fã de livro infantil. E ele mostrou trabalhos incríveis feitos com livro infantil. E eu trouxe outras entrevistas de escritores, né? E basicamente a linha que a gente trabalhou é a linha de escrever a partir. Você não pensa no seu. Olha como tudo que eu vou falar aqui vai contra todas as regras que a gente aprende de escrita para venda e tal. Você não pensa no seu público-alvo, você não pensa que você está escrevendo para uma criança. Você simplesmente escreve aquilo que você tem para dizer. E isso é tão difícil da gente aceitar, mas é tão difícil. Mas eu estou escrevendo para uma criança, eu não posso escrever em qualquer linguagem. Eu falei, eu sei, eu estou mas não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são os caras que são os grandes mestres da escrita infantil. Todos eles não escrevem pensando, eu vou escrever para uma criança de 2 a 5 anos. Meninos e meninas. Só meninos, só meninas. Não. Eles escrevem. Tem um grande escritor infantil que é considerado um ícone da escrita infantil, que é o Maurice Sendak. Ele que escreveu aquele livro onde vivem os monstros, onde moram os monstros, né? E se você vasculhar bem no YouTube, você encontra uma entrevista com ele, que foi feita por uma emissora de TV, bem já no final da vida dele, e ele conta uma das coisas mais lindas que eu mostrei para o pessoal do meu grupo de estudo, que é o seguinte, ele nunca teve filhos, e ele nunca se interessou por criança. E ele escreveu um livro que é considerado até hoje um dos grandes best-sellers da literatura infantil, e que foi quem revolucionou. E aí sabe o que ele responde? É que eu nunca pensei no que eles queriam ler, eu simplesmente escrevi sobre aquilo que eu queria. Foi isso. Então, eu acho que, às vezes a gente, até nisso, né? Às vezes a gente se, foca muito no... Isso é o que eu chamo de, às vezes a gente foca muito no... eu preciso escrever para mulheres empreendedoras, que são mães, né? E aí eu vou fechando, e eu vou começando a trabalhar no universo chamado ilusão. Porque, na verdade, eu estou sempre conversando com pessoas. Então, assim, acho que só para fechar, acho que a escrita infantil mostrou muito isso para a gente, sabe? Mostrou para a gente que esse entender como a gente com o nosso processo de criação, como a gente quando está criando, eu acho que isso é uma sugestão muito importante. Se você não sabe quando você está criando, comece a perceber tudo o que acontece com você quando você está criando alguma coisa. Tudo mesmo.
todas as autossabotagens, os medos, como o seu corpo reage, se você fica suado, se você fica animado, se você fica triste, depressivo, tudo que te acontece. Se você começa a postergar, foge, não faz, escreva tudo para que você acompanhe como você é quando você está criando, porque a gente precisa saber. Isso vale para qualquer coisa, para pintura, para fotografia, para escrita, para qualquer coisa, né? E nunca ache que as coisas, elas nascem de um universo mágico, né? De uma intuição gigantesca, tal, porque elas não nascem. Eu falo que talvez nasçam para algumas pessoas, mas um texto tem um trabalho duro, tem um trabalho de você se colocar e pensar nele, pensar quais as palavras que eu vou trabalhar, quais as frases que eu vou trabalhar, se eu posso modificar, errar, voltar, ficou uma porcaria, volto para a primeira, a gente não exercita a escrita, a gente não faz exercício, né? A gente não experimenta, não se coloca em território de experimentação. E eu queria só deixar uns minutos para vocês perguntarem, e eu acho que eu deixei. Esse é um assunto que eu realmente sou muito apaixonada. A escrita, eu acho que eu deixei umas pontas abertas aqui, com essa sensação. Mas, para fechar, o que eu queria dizer é isso. Acho que a grande resposta é: comecem a pensar a escrita. Eu acho que a saída é por aí. A gente pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta, mas quem dá o sentido é a gente. Mas para isso, você precisa se colocar no lugar da pessoa que dá o sentido. Talvez você não saiba. Começa a pensar sobre isso. É isso, gente. Gente, eu adorei você. Porque você ficou o tempo todo fazendo assim, olhando que a gente viveu as mesmas coisas. Porque eu acho que praticamente vivemos as mesmas coisas. Por isso que cada coisa que você falava, meu Deus, é isso aí. Meu Deus, é exatamente isso. Nossa, perfeitamente isso, entendeu? E na hora que eu vou escrever, é exatamente como você fala. Eu simplesmente saio escrevendo. Depois eu vou ver, entendeu? Eu escrevo o que eu sentindo. Quando eu vou fazer uma carta, quando eu vou fazer um e-mail, coisa. Qualquer um texto para rede social, de empresa, porque tem palavras técnicas que eu tenho que usar. Eu escrevo, cara. Depois eu vejo se está bom ou se não está. Entendeu? Não, uma mensagem para Dia das Mães, eu vou escrevendo, tá? Mas aí depois eu saio cortando, porque aí o jornalista tem horror, né? Eu não tenho horror. É grande demais. Aí começa a ficar meio irritada. A gente vai, como você fala, a gente vai se adequando, né? Vai se, com a tecnologia, com tudo. Então, assim, mas eu vivi muito. Tudo que você falava assim, negócio de dar outra. Cara, pelo amor de Deus, eu deixo perfeito. Pois é. Eu ganhei uma carta escrever do meu pai. Eu queria fazer um comentário. Eu também sou formada em jornalismo. E eu trabalhei muito tempo no suplemento infantil, no jornal. E era muito visto como uma coisa muito fácil. Eu acho que só quem trabalhou sabe como é difícil. E eu lembro, uma das coisas que eu aprendi com a minha editora, que mudou muito o meu jeito de enxergar a escrita, foi quando, assim, eu escrevia e reescrevia textos, eu fiz estágio lá, então assim, eu saía chorando às vezes, eu tinha que reescrever umas 5 vezes até ficar bom. E eu lembro que ela falou assim, pra mim, Carol, escrever dói. Você entender que escrever dói. Porque até então eu achava que era aquele mundo de é mentira, você chega lá, você gosta de escrever, então vai ser, né? Mas não é necessariamente, não é sempre assim. Exatamente. Tem dia que você vai ter que, sei lá, se reinventar para conseguir fazer sair, principalmente quando você tem uma obrigação ali. E isso mudou meu jeito de ver. E hoje é muito difícil encontrar pessoas que aceitem que escrever é difícil, é um trabalho, é trabalhoso, né? Tanto que é por isso que não acontece. Vão contratar você para fazer um texto e acham que não, é um textinho.
Adoro quando falo assim, tinha, né? E não precisa. Às vezes aquele textinho curtinho você levou lá quanto tempo para conseguir fazer ficar legal. O melhor é escutar do meu designer. Ah, Márcia, vamos ver. Então tá. Vou jogar lá no chat GPT. Beleza. Mas é a idade. É a nova geração, é a geração, né? Eu sou velha. Então, assim, Márcia, você perder tempo fazendo texto? Joga. Mas ele tem que tomar cuidado com o designer. Você pode falar para ele, então, joga aí no programa. Então, entendeu? Então, assim, é um choque, também um choque de gerações muito grande, né? E outra coisa, quando você fala um negócio que não sabe onde fica Abril, cara, e quando eu falo Rede Manchete? Cara, quando eu falo que eu TV Manchete, ninguém sabe o que é. Mas o que é TV Manchete? Você tá louca, Marcia? Não, gente. A TV Manchete Existiu. A revista Manchete, lembra? Era forte. Editora Block. Entendeu? Mas ninguém se vai tudo na nossa revista, Marcia. Que revista? Isso é coisa velha. Você na minha época, você não é velho. Na minha época, eu vivi isso. Queria te agradecer porque você leva a gente para uma outra conexão com outro mundo da sua fala. Mas eu vim aqui com outro motivo, eu não sou jornalista, não sou escritora, eu escrevo diário desde criança. Mas eu vim acompanhar um escritor hoje, que é meu sobrinho, que estava precisando desse momento, e acabei participando das atividades, mas é a palestra que mais me tocou. Que bom, obrigada. E pensar em muita coisa, é muito bonita a fala, porque é do coração. Você colocou, eu vejo que é uma apaixonada por esse livro. Parabéns. Só de diário aqui a gente podia ficar uma hora falando. Eu tenho todo um trabalho em cima de diários e da escrita de diário e a escrita que eu chamo de escrita para momentos de dor, que como o diário ele te traz elementos muito importantes para você aprender uma das coisas mais difíceis que tem para quem trabalha com literatura, que é o que eu chamo de espaço de liberdade, que é abrir espaço para o que você está sentindo, seja lá o que for. E é o que eu falo, o que é de um escritor que ele trabalha com a censura interna. E o diário ensina você a não trabalhar com a censura interna. O censor, porque você vê livros em que o autor ele consegue que aconteça às vezes coisas muito fortes, difíceis, né? E você se você for pensar realmente como que existe espaço para isso, só existe espaço para isso quando você alarga a margem, e alargar a margem é abrir espaço para uma escrita sem censura. O diário traz isso. E como lidar com os bloqueios? Porque eu estou entendendo, não sei se eu estou entendendo certo, se eu estou entendendo, que tudo parte de nós, né? Do autoconhecimento verdadeiro, não é papo de coach, não. Sim. Mas de nos conhecer, de saber quais são os nossos interesses, quais são os nossos desinteresses. Mas aí, partindo daí, e eu entendi também que quase tudo que a gente faz na vida demanda trabalho e esforço é diferente de sacrifício, mas precisa de esforço, sem esforço a coisa não acontece. Mas existe um momento do bloqueio. Como é que resolve essa questão do bloqueio? Sabe, de que assim, não consigo escrever. Vai, sabe, faz a caminhada, faz uma meditação, porque a Júlia Camarão trabalha nisso, né? Do artista, que ela está pensando que eles fazem de money-page, mas aí o money-page dá uma bloqueada. Mas o bloqueio, assim, você começa a entender isso como uma relação. E aí o bloqueio, a Adélia Prado tem uma entrevista muito bonita que ela conta sobre os anos que ela ficou sem escrever. E ela fala que foi um período muito difícil da vida dela, né? Então eu acho que, assim, todas as vezes que a gente tem esse momento de não escrita, eles são sincrônicos com momentos que a gente está tendo na nossa vida. É duro, como diria ela, dói, mas a gente tem que olhar para isso. Você tinha? Sim, na verdade, eu queria entender como é que funcionam os seus grupos de estudo, esses focos. Esse grupo de estudo está terminando agora
Vou dar um tempo, porque é um negócio muito intenso, sabe? E porque eu acabo divulgando todos os trabalhos, todas as ações e cursos que eu estou fazendo pelo meu Instagram, né? E aí eu tenho, às vezes eu abro isso, grupo de estudo, às vezes eu crio um curso diferente. Então, o grupo agora está terminando esse grupo, né? Era um projeto de 3 meses. E eu vou dar um tempo para abrir um outro. É um tempo emocional. É isso. Gente, obrigada. Acho que a gente tem que liberar a sala, mas se alguém quiser, eu vou ficar um minutinho lá fora, tá bom? É isso. Obrigada. O Instagram é o Anolando Oficial. Obrigada, Kika.